Oi, aqui é o Arthur do Segredos de Investidor e nesse vídeo eu vou te mostrar a guerra que tem entre os dois tipos de análise de ações. Isso mesmo, é uma verdadeira guerra entre os analistas gráficos ou técnicos e os fundamentalistas. E eu vou te explicar o que eu entendo sobre isso, o que eu aplico e qual que eu acho que vence essa guerra. Você já entende de ações? Se você não entende, dá uma olhada nos vídeos anteriores, entenda como a bolsa funciona, que tipos de ações que existem, por que uma ação é lançada no mercado. E agora eu vou falar sobre os tipos de análise. Basicamente nós temos dois tipos de análise. Existe um outro tipo de análise que se chama quantitativa ou estatística, mas tem poucas pessoas utilizando e tem alguns robôs utilizando. Não aqueles robôs de metal que ficam andando, mas os robôs são softwares automáticos que compram e vendem ações. Então tem grandes fundos de investimento que utilizam análise estatística para comprar ações. Mas isso está um pouco fora do nosso alcance. Então a gente vai utilizar as duas escolas básicas de análise, que é a escola fundamentalista e a gráfica. E qual a diferença? Olha só. No começo, eu só utilizava análise gráfica, eu não sabia o que significava análise fundamentalista. Depois eu acabei mudando para fundamentalista, porque eu comecei a entender que eu estou comprando ações, mas eu estou comprando empresas inteiras. Eu sou acionista, eu sou sócio daquelas empresas. Eu compro ações para ficar com elas por muito e muito tempo, e receber dividendos, e receber meu lucro lá no futuro. Então o meu estilo de investimento hoje é completamente diferente de quando eu comecei. Então quem utiliza análise gráfica normalmente tende a especular mais, e comprar e vender mais no curto prazo, e quem utiliza fundamentalista escolhe a ação e geralmente casa com a ação, como a gente diz. Deixa por mais tempo. Então são estilos de investimento, são comportamentos da pessoa que utiliza uma análise ou outra. O que não significa que você não possa utilizar as duas. E eu vou te explicar como que funciona cada uma das escolas. Então a escola gráfica ou escola técnica, análise técnica, ela diz o seguinte, que tudo está escrito no gráfico. O que é o gráfico? O gráfico é do preço em relação ao tempo. Então nós temos aqui o preço, aqui em cima, o valor, né, o preço em reais, e aqui o tempo. O que diz? O gráfico sobe, desce no decorrer do tempo, então isso significa que ela fica oscilando. Ela subiu a um preço X, desceu a um preço Y, e assim vai. E a análise gráfica diz o seguinte, que dentro desse gráfico você pode encontrar padrões, figuras, que vão mostrar coisas que podem acontecer no futuro e que já aconteceram no passado. Então ela procura padrões, tendências, figuras que projetem o que pode acontecer no futuro. Então, por exemplo, uma coisa que eu utilizo muito na análise gráfica é a tendência. A análise gráfica diz o seguinte, que aqui ó, ela está numa tendência de alta. Tá vendo? Que ela está numa tendência clara de alta. Embora ela tenha quedas e sobe, queda, ela está numa tendência de alta. Então isso eu continuo utilizando na análise gráfica, porque isso me dá uma noção de como está aquela ação. Mas eu praticamente quase não utilizo mais. Outra coisa que eu utilizo na análise gráfica são os suportes. O que é suporte? A análise gráfica diz o seguinte, que se a ação caiu várias vezes para um determinado preço, e digamos que seja 1, ela cria um suporte, que em teoria, quando chegar nesse valor, ela vai ter ou ela vai se comportar da seguinte forma, ou ela vai voltar a subir, ou ela pode cair para baixo desse suporte. Aí se ela cair para baixo desse suporte, pode ter um outro suporte aqui que é mais baixo. Então os analistas gráficos, eles olham e falam, olha, se ela romper o suporte, ela pode cair até X, ou ela pode chegar no suporte e pode voltar. E tem outra coisa que os analistas gráficos falam muito, que é a resistência. A resistência é quando a ação está subindo e ela fica batendo num preço e ela desce, ela bate naquele preço e desce. E aí eles começam a analisar se aquela ação vai romper aquele preço e subir, ou ela vai bater lá e sempre vai voltar. E eles começam a formar padrões, eles podem formar, por exemplo, uma cunha de alta, uma cunha de baixa. Isso são padrões, são figuras geométricas que dizem mais ou menos o que pode acontecer no futuro. Por que eu parei de utilizar essa análise aqui? Porque no começo, no mercado altista, que sempre estava subindo, dava muito resultado. Eu operava no dia a dia, fazia day trade diariamente,
que é operar todo dia e em períodos muito curtos. Então eu utilizava a análise gráfica, que era muito mais interessante para mim, e funcionou muito no começo. Mas depois eu mudei meu estilo e comecei a comprar ações de empresas que eu acreditava, que eu queria virar sócio. Então mudei quase que totalmente para fundamentalista. E o que significa a fundamentalista? A fundamentalista a gente vai analisar balanço patrimonial. Eu já falei em outro vídeo o que é o balanço patrimonial. E lembra, é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Esse é o balanço patrimonial. São os dados financeiros da empresa. São o caixa, estoque, dívidas, tudo isso que a gente estuda na análise fundamentalista. A gente utiliza os múltiplos, que, por exemplo, tem o PL, tem o lucro por ação. Isso são múltiplos, são indicadores que nos dão uma certa visão de como está aquela empresa. Eu já falei em outro vídeo, a gente vê os dividendos, o dividend yield, que eu falei no último vídeo, a gente vê a margem de lucro, a gente compara a margem de lucro dessa empresa com o resto das empresas da mesma indústria, a gente utiliza a macroeconomia, que é olhar como que está o mundo, como que está o dólar, como que está, se tem crise pela frente, a gente olha a inflação, olha como que estão os títulos públicos, a gente olha o país como um todo, o mundo como um todo. Então, a gente utiliza todos esses fundamentos. Tem pessoas que utilizam fluxo de caixa descontado. A gente utiliza todos esses fundamentos para quê? Para chegar no preço justo da ação. Existe preço justo da ação? Existe, para cada pessoa existe um preço justo. Não existe um preço, essa ação vale tanto. Isso é uma ilusão. Mas o preço pode ser justo para mim, pode ser justo para o Warren Buffett, depende da análise que você faz. Cada pessoa que utiliza a análise fundamentalista está analisando fatores, indicadores e coisas diferentes. Então elas podem chegar a preços justos diferentes. E por isso, para mim, uma ação que está valendo R$5 pode estar cara e para o Warren Buffett pode estar barata. Depende da forma que a gente analisar. Tá vendo que não é um mercado científico, matemático, que te dá um preço justo, e sim, importa muito quem está analisando e como está analisando. E por que eu utilizo mais a fundamentalista? Porque eu conheço muito mais casos de sucesso que utilizam a análise fundamentalista. E o estilo das pessoas, eu sempre falo, olha quem são as pessoas que estão investindo, como elas se comportam, como elas são. E o ícone dessa análise fundamentalista é o Warren Buffett. E ele tem uma vida que eu gostaria de ter, porque ele é uma pessoa tranquila, tem uma paciência além da média, ele tem muito dinheiro e ele é muito feliz. Enquanto eu vejo pessoas que ganham dinheiro aqui do lado com análise gráfica, que também ganham dinheiro, mas eu conheço muito menos pessoas que estão desse lado aqui, que utilizam análise gráfica, e são pessoas as pessoas que eu conheço, pelo menos, podem ter exceções, são pessoas mais estressadas, que ficam grudadas no monitor o dia inteiro, e eu, como eu falei, pode ter exceções, mas por isso eu escolhi estar aqui do lado da análise fundamentalista. É muito mais o meu perfil hoje, mas você pode escolher em qualquer uma das duas a que funcionar para você, e se quiser utilizar as duas, você pode utilizar, e mais análise quantitativa, que é a estatística. Mas eu sempre digo, é bom você analisar as empresas para entender que você tem que comprar uma empresa boa quando o preço está barato. E a análise gráfica dá uma boa referência se o preço está numa tendência de alta, está numa tendência de baixa. Isso é legal você olhar na análise gráfica. E tudo mais eu recomendo, se você quiser seguir o que eu digo, que você seja muito bom em análise fundamentalista. Ok? E se puder, dar uma estudadinha em macroeconomia e análise quantitativa, porque são análises espetaculares. O que eu quero condensar aqui é que você tem que ter uma análise própria e simples para você, porque você não é um analista de mercado e você não pode ficar o dia inteiro analisando. Então tem que ser uma coisa rápida, eficiente e que seja muito bom para você, a forma que você analisa. Então você pode escolher qualquer uma dessas escolas aqui, que eu vou estar muito satisfeito desde que você faça uma análise bem feita, tá bom? Então lembra, análise gráfica, tendências, figuras, resistências, suportes, e análise fundamentalista a gente procura achar o preço justo, embora esse preço justo seja... Cada preço justo seja diferente para cada tipo de analista e para cada tipo de comprador. Lembra, a minha decisão é puramente porque eu vejo muito mais pessoas bem-sucedidas desse lado aqui, utilizando essa análise, do que desse lado. O estilo que eu utilizo, que eu sou hoje, é muito mais para cá, muito mais tranquilo e paciente do que esse estilo aqui
mais agressivo que opera todo dia. E tem pessoas que podem discordar completamente dessa visão, mas é a visão que eu quero passar para você e eu gostaria que você utilizasse. Mas você está livre para utilizar qualquer uma das duas. O importante é que você entenda cada vez mais e vá se aprimorando para começar a ganhar mais dinheiro no mercado e alcançar seu propósito de vida, tá bom? Espero que você tenha entendido a briga aqui, a guerra entre essas duas análises e até o próximo vídeo!